Você lembra daquela classificação dos 5 reinos? Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia? Lembra disso? Pois é, um cara disse que essa classificação não faz sentido. Ele propõe uma nova classificação baseada em 3 grandes grupos chamados domínios. Para Karl Rose, ele diz que a vida surgiu a partir de um ancestral comum, e desse ancestral surgiram 3 grandes grupos, que ele chamou de domínios. O domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucaria. Sendo que o domínio bactéria, ele está presente em todo ser vivo que a gente chama de bactéria, que a gente conhece normalmente como bactéria. Você tem as clamídias, você tem as espiroquetas, que tem a formato em espiral. Clamídia, por exemplo, tracoma, que tem infecção nos olhos. Você tem ali as proteobactérias, você tem as cianobactérias que fazem fotossíntese. Aquela fotossíntese das plantas, lembra disso? Tudo isso ele chamou de grupo bactéria, beleza? Aí depois ele criou um outro grupo das extremófilas, que são seres procariotos que não têm núcleo, mas que vivem em ambientes extremos. As extremófilas são as que vivem em local muito salgado, as halófilas. Você tem as metanogênicas, que vivem em pântanos, intestinos de animais, que produzem metano. E você tem as termoacidófilas, que vivem em fossas vulcânicas oceânicas, com alta temperatura, alta salinidade, beleza, gente? Termoacidófilas ou termófilas. Essas bactérias extremas, quer dizer, esses procariotas extremos, porque não é correto chamar de bactérias mais, porque elas não fazem parte do domínio bactéria. Então esses procariotos, eles são chamados de arqueias. A gente imaginava, quando a gente colocou esse nome arqueia, que eles eram os organismos mais antigos. Arqueo quer dizer primitivo, antigo. Hoje nós sabemos que não. São as bactérias verdadeiras que são realmente as mais antigas. Agora, o que sobrou, ele colocou num grupo que são o grupo dos eucariotos. Ele chamou de eucária, domínio eucária. E os eucárias são os protozoários, fungos, animais, algas e plantas. Certinho, gente? Então tudo que sobrou, que tem núcleo, que é eucarioto, ele criou um domínio próprio, que é o domínio dos eucárias, certo? Bom, mas a grande questão é, nessa nova classificação dos 3 domínios, a gente admite que todos os domínios derivam de um mesmo ancestral comum universal, que é o LUCA, último ancestral comum universal. Certo? A gente admite que esse ancestral tinha DNA dupla hélice e era uma célula procariótica. Só que essa nova classificação, ela traz uma grande novidade. Qual que é a novidade? A novidade é que a gente achava que o grupo mais antigo era os Archaea e que o grupo mais aparentado com os eucariotos era o grupo das bactérias. É o domínio bactéria. Só que o que ele estudou mostrou que nós, eucariotos, somos mais aparentados das arqueias do que das bactérias. E o estudo dele se baseia em quê, Barninho? Bom, o estudo dele se baseia em evidências moleculares, ou seja, ele se baseou no que a gente chama de estudo do RNA ribossomal ou RNA ribossômico. Comparando o RNA do ribossomal desses 3 grandes grupos, ele percebeu que o RNA ribossomal dos eucariotos é mais semelhante com o RNA ribossomal das arqueias. Então, havia um parentesco evolutivo maior. Uma outra coisa, que isso veio depois, foi a comparação da parede celular. A gente descobriu que a parede celular das bactérias é feita por peptídeo glicano. Beleza? Só que as arqueias não têm peptídeo glicano na parede celular, o que torna elas menos aparentadas com as bactérias, entendeu? De certa forma, elas não são tão aparentadas quanto a gente imaginava. Porque se fosse, a parede celular teria a mesma composição química, entendeu? Não esquece que a parede celular das arqueias é de pseudomureína, ou seja, pseudopeptídeo glicano. Já das bactérias é uma parede celular peptídeo glicana. E por fim, gente, o RNA transportador iniciador. Nos eucariotos, que somos nós, o RNA transportador iniciador transporta o aminoácido metionina sempre. E nas arqueias também. Sendo que nas bactérias é uma variante da metionina chamada formilmetionina. Então, é um pouco mais diferente do que a gente, sabe? Então, isso revela que nós temos mais parentesco com as arqueias do que com as bactérias. Beleza, galera? Galera, meu nome é Barninho. Eu espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais, valeu? Um beijo, fui!